Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre luz e suas medidas, fluxo luminoso, irradiação, radiosidade, radiância. Luz é um fenômeno complexo, difícil de ser entendido, já tem diversas teorias sobre ela. A teoria mais recente, que daria para a gente explicar muito por alto, é a teoria que iniciou com Planck, na ideia de que luz ela é representada por um fóton, que é uma partícula que é emitida quando um elétron é excitado para fora da sua órbita, volta para a órbita normal. E aí o material emite um fóton, que é uma unidade de energia que o Planck chegou a mensurar. Tá? Então, esse fóton, ele não é uma partícula pura e simplesmente, é uma partícula que contém um campo eletromagnético. Então, consequentemente, esse campo oscila numa certa frequência, ou seja, esse campo, ele, por exemplo, ele aqui está caminhando nessa direção e ele demora, digamos, esse tamanho, esse comprimento para voltar ao estado original, e depois ele se repete. Então esse aqui seria o comprimento de onda, o tempo que ele demora aqui seria o período da onda, né? E a velocidade seria, obviamente, o comprimento percorrido dividido pelo tempo. Tá? A velocidade também pode ser escrita como o comprimento percorrido vezes a frequência. A frequência é o inverso do tempo, a frequência, aí no caso a frequência em Hertz, é o número de ciclos que ocorre por segundo, que é o inverso do período, tá? Como dentro da teoria de osciladores harmônicos, né? A velocidade da luz, no vácuo, ela é constante nos diversos meios, quer dizer, essencialmente no vácuo ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. No ar é bem próximo disso, na água é um pouquinho menos, mas ela é constante independente do comprimento de onda. Isso é um aspecto importante. Então, geralmente, o que ocorre é que quando o comprimento de onda é menor, a frequência é maior para compensar isso. Aqui, se a gente tentar pegar a primeira medida que se consegue definir de luz, seria do fluxo radiante. Vamos pensar que pela definição, a teoria de que um fóton tem essa energia que está aqui, que seria a constante de Planck vezes a velocidade dividido pelo comprimento da onda. N fótons teriam N fótons de comprimento de lambda, do comprimento de onda lambda, seriam N lambda vezes essa quantidade, e uma energia de uma fonte seria a quantidade de fótons que ela emite em cada uma dessas frequências, desses comprimentos de ondas, perdão, integrado somando todos os comprimentos de ondas que ela emite, porque uma fonte não necessariamente é uma fonte que emite. Existem fontes monocromáticas, mas que só emitem luzes de um comprimento de ondas, mas normalmente as fontes emitem fótons de diversos comprimentos de onda. Então aqui seria a integral deles. E mas na realidade isso se fosse só uma emissão e parasse, digamos assim, a luz não é assim. A energia, uma fonte radiante, ela fica emitindo uma quantidade de fótons por segundo, né? Então, a primeira medida que a gente obtém de luz é o fluxo radiante que uma fonte emite, que seria a quantidade de energia radiante por segundo. Isso seria em joules, essa energia então é joules, em unidades métricas. Tempo é segundo, isso dá watts. Então essa é a primeira medida de luz, que seria o watt.
Então, o watts então, seria uma medida de potência. Só para exemplificar, a gente tem lâmpadas, por exemplo, a gente vai na loja e quer comprar uma lâmpada de 100 watts. Aqui, no caso, esse watts aqui, ele é um pouco enganoso. Por que ele é enganoso? Porque, geralmente, quando se vende uma lâmpada de 100, que se diz ser de 100 watts, ela consome da rede elétrica 100 watts. Essa energia elétrica é transformada em energia luminosa, e aí é que nós teríamos uma outra medida de energia luminosa que nós vamos conversar mais tarde. Mas, só para dar um número, quer dizer, as lâmpadas estão em ordem de 0 a 100 watts, por exemplo, enquanto que, ou um pouco mais às vezes. O Sol, por exemplo, já seria a nossa grande fonte luminosa, a nossa principal fonte luminosa, seria com 3.91 vezes 10 a 26 watts. Tá? Agora, a questão é que isso nós estamos falando de energia de uma fonte, energia total de uma fonte. E, na realidade, na superfície da fonte, existe uma emissão que não é necessariamente nem uniforme quando varia de ponto a ponto, nem uniforme nas direções que elas colocam. Então, essa medida de fluxo radiante ela é pouco útil. Normalmente, a gente tem que observar ela por unidade de área. Mas aí ocorre um efeito interessante, que é o seguinte: como o fluxo tem uma direção e a área também tem uma normal, tanto para receber um fluxo quanto para emitir um fluxo, por exemplo, aqui estão os fótons dessa área, nessa situação você tem muito mais emissão do que nessa situação. Por quê? Porque se você pensar bem aqui, por exemplo, para receber essa quantidade de fótons vai atingir essa superfície. Essa mesma quantidade de fótons aqui, a quantidade de fótons que agora atingem essa superfície visto de uma posição inclinada é menor. Então isso dá um conceito que a gente chama de área aparente. Essa área aparente seria sempre a área correspondente à posição perpendicular à direção do fluxo, que é essa que está aqui. No caso aqui, a área aparente é o A cosseno de θ. Tá certo? Que θ sendo esse ângulo entre a normal e a direção para onde a incidência está, ou a luz está sendo emitida ou recebida. Tá? O fluxo está sendo emitido ou recebido. Então, um conceito importante antes da gente seguir adiante é definir esse conceito de área aferente, que em inglês chama-se de foreshortening. É uma área vista de um ângulo θ equivale a uma área menor, A cosseno θ, tanto para emitir quanto para receber radiação luminosa, tá? O fluxo luminoso. Então, agora vamos pegar um outro termo. Um termo, por exemplo, esse termo da esquerda aqui, que seria a quantidade de energia recebida por metro quadrado ou por unidade de área, recebe o nome de radiação. Tá? Isso aqui é muito comum ser estudado quando você estuda plantas e agricultura, etc. Já a quantidade emitida de uma superfície a gente chama de radiosidade. E esses nomes todos diferentes, aqui no caso é só uma diferença de sinal e tem dois nomes, são porque vêm de campos de conhecimento diferentes. Tá? Aqui tem também a questão de como definir isso. Então, a radiação, irradiação é a quantidade de fluxo recebido por unidade de área aparente. E a radiosidade é a quantidade de fluxo emitido por área aparente. Tá? Vamos voltar à questão de que isso tudo, se definir a quantidade por unidade de área, não define totalmente o que a gente quer de intensidade luminosa, porque a intensidade numa direção pode ser uma e na outra pode ser muito maior. O comprimento de ondas que são emitidos numa direção pode ser um e no outro pode ser totalmente maior. Isso ocorre, e a gente pode observar isso facilmente naqueles cartões postais, por exemplo, como esse aqui de Berlim, que você tem um urso que à medida que você roda o cartão, você vê o urso se movendo em várias posições. Isso porque, claro, essa mesma superfície vista de um ângulo diferente emite uma cor diferente.
Claro, a imagem muda quando a gente muda a posição do olho. Isso pode ser feito por um processo de impressão, onde a superfície não é exatamente plana, mas cria essas ilusões que a gente acabou de falar. Bom, como existe essa questão de direção, quantidade de coisa que chega numa certa direção, quantidade de energia luminosa que chega nessa direção, a gente vai precisar medir ângulos. E como, em princípio, não ângulos no plano, porque o mundo não é 2D, mas um ângulo no espaço. Para isso a gente precisa de rever alguns conceitos matemáticos. Quando a gente definiu o ângulo, no segundo grau, a gente definiu como sendo a razão entre o comprimento do arco e o raio. Esse era o ângulo em radianos. Alfa em radianos era o comprimento do arco vezes raio. E aqui esse ângulo pode variar de 0 a 2π, que era o comprimento total do arco. Tá certo? 2πr é o comprimento total do arco. Como eu quero agora ter esse tipo de medida para um espaço, eu preciso definir uma coisa que é chamada de ângulo sólido. Ângulo sólido é, da mesma maneira com que a gente definiu o ângulo com base num arco e num círculo, nós vamos definir o ângulo sólido com base numa área e no raio na superfície de uma esfera, de uma área no raio de uma superfície de uma esfera. O ângulo sólido é igual a essa área dividido pelo raio ao quadrado. Tá, aqui de novo, aqui L é uma medida adimensional, aqui também é uma medida adimensional, só que aqui esse ângulo se chama radiano e esse aqui chama-se estéreo-radiano. Tá? E aqui ele vai variar de 0 a 4π, que seria a área total disso. Então, eu preciso desse conceito de ângulo sólido para saber quanto de energia está chegando por aqui, por esse setor da esfera. Tá? Normalmente, para trabalhar com esfera, a gente não trabalha com as coordenadas cartesianas x, y, z. A gente trabalha com coordenadas polares, tá? Que são, no caso, ρ, φ e θ. Né? Φ esse ângulo daqui, θ esse ângulo daqui. Por quê? Porque ρ sendo constante, eu estou na superfície de uma esfera. Então, a parametrização dessa superfície fica só em função de φ e de θ. Só que um elemento infinitesimal aqui, isso cai na área de coordenadas curvilíneas, que não são iguais às coordenadas cartesianas, no sentido de que, por exemplo, um elemento de área infinitesimal não é dφ dθ. Não é porque quando a gente vai calcular a área, dado um dφ aqui e dado um dθ aqui, a gente percebe que essa distância daqui até aqui varia com o seno de θ, né? Quer dizer, então r seno de θ dθ é esse tamanho que vai daqui até aqui, enquanto aqui esse daqui para lá não, é r φ diretamente. Então, o cálculo por exemplo, do ângulo sólido correspondente a um elemento infinitesimal dφ dθ seria a área aparente dividido por R2. A área aparente, nesse caso, como a normal é na mesma direção do raio, nós temos aqui que seria simplesmente a área da base vezes a altura dividido por R2. A área da base, que é esse comprimento aqui, seria R seno θ dφ. E o outro seria R dθ. Dividido por R2, isso dá seno θ dφ dθ. Então tem esse detalhe que quando você quer calcular por elementos infinitesimais uma área sobre uma superfície de uma esfera, você tem que levar em conta que essas coordenadas φ e θ não são coordenadas cartesianas e precisam dessas correções aqui, no caso esse seno θ. Então, finalmente, nós podemos agora chegar à posição de definir quem é a radiância. A radiância é a derivada
do fluxo luminoso pela área aparente e pelo ângulo que ela é recebida. Então é o watts por metro quadrado por estéreo radiano. E aqui tem só umas notações que às vezes aparecem num artigo. A letra seria L, e a notação aqui seria uma radiância recebida, que seria desse ângulo sólido chegando em P, ou desse de P saindo por esse ângulo sólido. Mas isso são só notações que às vezes aparecem em paper. Para nós vai ser L. Então a definição exata da quantidade de fluxo radiado por área aparente por ângulo sólido. Aqui a gente fala também que isso é a unidade radiométrica de radiância, é o watt por metro quadrado de esfera radiante. Radiométrica aqui, porque isso é uma unidade física de radiação. Nós vamos voltar mais adiante falar sobre as unidades fotométricas e em balanço as radiométricas. As fotométricas são que os olhos enxergam. O olho não enxerga todas as frequências, por isso essas unidades vão ser diferentes, mas isso vai ser um assunto de um outro pequeno vídeo sobre isso. Tá? Então, por enquanto, vamos ficar na física nesse pequeno, que é a unidade radiométrica de coisa. Claro, normalmente, em torno de um ponto, você vai usar essa calota esférica, em que aqui θ varia de 0 a π sobre 2 e φ varia de 0 a 2π, e essa calota esférica também encontra um nome de H em vários lugares. Tá? Uma outra coisa que ocorre, que é muito comum nos trabalhos, quando você vai estudar a geometria das fontes, etc., é que você vai integrar elementos infinitesimais que emitem tanto um valor tal. Então, como é que eu associo um elemento infinitesimal a um ângulo sólido infinitesimal, né? No caso aqui, primeiro, a um ângulo. No caso desse caso aqui, eu tenho um elemento aqui de comprimento dl, que está aqui com uma normal n e um ângulo θ, e eu vou saber qual é o ângulo sólido correspondente. Olha, eu vou pegar esse elemento, tentar pegar a área aparente dele, que seria cosseno dl, cosseno θ dl, que seria esse comprimentozinho aqui, não esse mais escuro, e dividir por r. Então isso seria o ângulo infinitesimal que corresponde a esse elemento de linha. No caso de um elemento de área, ele vai ter uma normal e vai ser de novo a mesma coisa. dA cosseno θ, a diferença entre o ângulo do raio e o ângulo da normal, dividido por R2. Tá? Isso tudo a gente fala porque agora eu queria entrar um pouco nesse cálculo para mostrar como é que a gente pode fazer a história de calcular o fluxo luminoso versus a radiância, por exemplo. Como é que eu posso raciocinar, dado, por exemplo, que eu tenho uma certa radiância, que seria a segunda derivada do fluxo luminoso pela área e pelo ângulo sólido, que aqui na calota H eu posso escrever como D2 dA cosseno θ, porque seria a área aparente, dW, tá certo? E então eu poderia dizer que a segunda derivada de φ é igual a radiância cosseno θ dA dW. Posso escrever isso, esse dW, como sendo seno θ dφ. Então eu já estou falando em integrar em coisas que eu já conheço, que são θ e φ, então eu vou integrar na área entre θ e φ. E essa aqui seria integral 1, o φ seria correspondente à segunda integral, uma sobre a calota toda e a outra sobre a área toda daqui, tá certo? Então isso seria uma expressão como a radiância vezes cosseno θ, seno θ, dA, dθ, dφ. Tá? Só para ilustrar, vamos pegar um fluxo radiante de um emissor que a gente chama de difuso porque ele emite igual em todas as direções, uniforme, quer dizer, em todos os pontos ele emite a mesma coisa e em cada ponto ele emite igual em todas as direções. Essa superfície é uma superfície comum, nós vamos ver depois, ela é um tipo de superfície comum,
Mas vamos fazer aqui o cálculo. Nós estamos querendo dizer que vamos assumir que essa radiância seja constante igual a L. Se ela é constante igual a L, então eu tenho que dφ dA cosseno θ dW é igual a L. Posso então escrever que dφ é L dA cosseno θ dW. Então eu estou com aquela mesma expressão que eu escrevi anteriormente, L dA cosseno θ dW. Então vou ter aqui φ é igual a L, L sai. A área, como ele é constante para todos os pontos da área, eu vou integrar separado a área e integrar separado em todas as direções. Tá? Eu vou integrar todas as direções, ter o mesmo valor, como ele é o mesmo para todos os pontos da área, eu vou integrar depois na área. Então, aqui esse dW então vira seno θ dφ. Então eu vou ter agora L, a integral de dA ao longo da área toda é a área A, e aí agora vou ter que integrar em dθ dφ, variando aí no caso de 0 a 2π e de 0 a π sobre 2 dessa expressão, né? Como está aqui, já mais ou menos refiz aqui embaixo. Agora então eu vou ter LA vezes integral de dφ. Φ é constante, eu posso fazer a integração em θ separado também da integração de φ. Então, aqui eu vou integrar φ de 0 a 2π e θ de 0 a π sobre 2. Φ de 0 a 2π é 2π. E integral de seno θ cosseno θ é 1/2 da seno ao quadrado de θ, que se eu derivar isso vai ser 1/2 de 2 vezes 1/2 seno θ vezes a derivada de seno θ, que é cosseno θ. Então daria isso aqui que está aqui. Então isso vai me dar essa integral de 0 a π sobre 2. Π sobre 2 o seno dá 1. Esse meio mata com aquele meio e isso aqui fica πAL. Então a relação entre o fluxo radiante e a radiosidade e a radiância, perdão, é simplesmente multiplicar pela área e por π. Tá? Inversamente, se eu tenho um fluxo radiante uniforme, etc., se eu quiser saber a radiosidade, vai ser dividido por π vezes a área. A radiosidade já é um outro assunto, né? Quer dizer, na realidade eu falei a radiância é π dividido pela área. A relação entre a radiosidade e a radiância pode ser definida, porque aqui eu tenho a definição do que seria a radiosidade, que é dφ dA, e a radiância seria dφ dA cosseno θ dW, né? Esse aqui dA aparente é exatamente dA cosseno θ. Então, eu teria aqui que a radiosidade poderia ser escrito em função da radiância também, da mesma forma com que eu fiz anteriormente, né? E aí eu vou ter uma integral não mais na área, mas simplesmente nos ângulos θ e φ. Então fica com essa expressão aqui em geral para qualquer valor de radiosidade, de radiância variável. Se a radiância for uniforme, nós vamos fazer logo em seguida aqui esse exemplo. Mas aqui também tem uma maneira de pensar essa fórmula, que é trabalhar como se fosse o produto interno. Em vez de colocar esse cosseno θ aqui, ele fica como sendo o produto interno de N por W'. Tá? Então, e vezes d ômega. Também é uma maneira de escrever que vocês vão encontrar isso na literatura. Finalmente, vamos tentar aqui calcular qual é a radiosidade de um emissor difuso uniforme. Usando aquela expressão, a gente tem isso que está aqui. E aí, de novo, fazendo as integrações, usando que L não depende da direção, φ e θ, ela é constante. Então, com isso, eu posso tirar ela para fora dessa integral. Fica só cosseno, seno, dθ, dφ. Dφ está desacoplado de θ, vai virar o 2π.
E o θ aqui vai virar aquela integral de seno ao quadrado de θ sobre 2, que no final vai dar πl. Ou seja, a radiância é igual a radiosidade dividido por π. Então isso dá são essas 3 grandezas que eu queria deixar claro sobre quem são. Toda vez que você vai fazer um estudo que envolva estudo de radiância, tem que ter um pouco desse cálculo infinitesimal, ele entra nesse tipo de trabalho, tá? Finalmente, aqui vou dar um exemplo bem rápido, né? Eu queria ver aqui a questão, por exemplo, eu tenho o Sol tem um certo raio de 6.95 vezes 10 a 8 metros, tem uma quantidade de fluxo de 3,91 vezes 10 a 26 watts, consequente tem uma área que eu posso calcular por 4πr2, tá? Se eu assumir que a radiância é uniforme, que não varia no tempo, varia tudo, mas se eu assumir que ela é uniforme, eu pegaria esse fluxo total e dividiria pela área da superfície e dividiria por π, que é a relação entre o fluxo luminoso e a radiância. Fazendo esses cálculos, a gente tem um certo valor aqui. E a gente pode até pensar numa questão interessante. Por exemplo, se eu vou cultivar uma planta em Marte ou uma planta na Terra, quanto que eu tenho a mais ou a menos de energia solar que chega nela? É interessante ver qual é a diferença entre um e outro. Porque a distância da Terra é 150 quilômetros, a distância 150 milhões de quilômetros. A distância de Marte é 228 milhões de quilômetros. Tá. E essa diferença significa o que em termos de radiação? A maneira da gente calcular isso é interessante. Eu teria que calcular qual é a energia que eu recebo, que seria a radiosidade, a irradiação que eu recebo, que é o mesmo cálculo da radiosidade, porque a irradiação é só a radiosidade com sinal negativo, dependendo da radiância do Sol e dependendo também desse produto do ângulo de chegada e a direção da normal à superfície. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, eu posso considerar, por exemplo, que ao meio-dia, tanto num quanto no outro, o Sol vai estar a pino. Então, a normal da superfície e a direção do Sol vai ser 1. Então, esse produto vai ser 1. Então, a radiosidade que eu vou receber vai ser simplesmente a radiância do Sol vezes o ângulo sólido que chega naquele ponto. E aí vem a coisa interessante. Quem é esse ângulo sólido? O Sol está aqui em cima. Tá? Ele tem um disco, é uma bola lá em cima. Se eu olhar o ângulo sólido que compreende essa bola, é o que vai fazer diferença eu estar em Marte ou na Terra, porque esse raio aqui é que vai ser diferente. O tamanho da bola vai ser o mesmo, mas o raio vai ser diferente. Então, eu vou fazer esse cálculo, que o ângulo sólido seria igual a área do disco polar, né, do disco, porque se você quer pegar a área aparente aqui da área que está irradiando para cá, vai dar exatamente o disco, um círculo que está em volta, né, que compreende aqui o Sol, né, um círculo mediano ao Sol. Ele que seria 2πr2, 2π vezes o raio do Sol, dividido pela distância do Sol ao quadrado. Faço isso para a Terra ou faço isso para Marte e vou ter 2 valores que, quando comparo um com o outro, chego à conclusão que na Terra eu tenho 2,3 vezes mais irradiação solar do que Marte. Então, naquele filme que o cara sobreviveu em Marte criando batatas, ele precisaria compensar um pouco para essa questão. Tá bom? Então, essa é uma ideia interessante. Agora, para finalizar, o que nós queremos efetivamente usar de medidas
de intensidade luminosa. Intensidade é uma palavra genérica que englobe fluxo, radiância, radiosidade, radiação, etc. Quem é o que tem? Você tem fontes que geram luz, ou fontes artificiais, ou tem o Sol, que é a nossa grande fonte primária. Ela bate na superfície dos entes na Terra, né, dos objetos na Terra, reflete, uma parte absorvida, uma parte é refletida. Essa parte refletida é capturada pelos olhos, que nos dá a sensação de cor, que é exatamente o que a gente está buscando aqui. Ora, eu quero falar de um experimento simples. Pega em qualquer ambiente que você tenha um vidro e você olha esse vidro, um ponto nesse vidro por duas posições diferentes. É bem provável que você, olhando de uma posição, enxergue um ponto de uma peça e em outra posição você vai encontrar outro ponto dessa peça ou até outro objeto. Então, o que você está... E aqui você vai enxergar uma cor, aqui você vai enxergar outra. Porque, na realidade, o que você está capturando é a quantidade de energia luminosa que está indo por área, porque eu estou pegando por ponto, por direção. Ou seja, o que os olhos percebem são medidas de radiância dos pontos da cena. É a radiância refletida da luz dos objetos da cena. É isso que nós enxergamos. É o mesmo que também essas câmeras fotográficas básicas aqui, pegando como exemplo, a gente sempre usa essa câmera pinhole, que é uma câmera bem primitiva, mas que ela é importante porque ela dá a geometria e a ótica do problema. As câmeras modernas, na realidade, só aprimoraram colocando um sistema de lentes, mas não muda muito a ideia central que está aqui. É que dentro de uma câmera, do plano de imagens, você vai ter que cada ponto, como a câmera é totalmente escura, esse plano só é iluminado pela energia radiante que passa pelo centro óptico da câmera, que no caso aqui, nessa câmera simples, é simplesmente um furinho. Na câmera que tem lentes, é o centro óptico da lente. Então, essa quantidade de área que está aqui, ela captura a energia radiante que tem da superfície da cena naquela direção. Ou seja, o que ocorre é que, de novo, o que é projetado lá e o que a câmera registra como a radiância dos pontos da cena. Então, só para concluir, nós então estudamos diversas medidas, mas a medida que realmente nos interessa é a radiância. Muito obrigado.